Bem-vindos ao ciclo de videoconferências CICAD. Vamos então dar início à videoconferência CICAD Comportamentos Aditivos e Dependências em tempos de pandemia, pistas de ação, que será dinamizada por 5 conferencistas. A moderação desta sessão está a cargo da doutora Alcina Ló, diretora de Direção de Serviços de Monitorização e Informação do CICAD. Temos também entre nós o Dr. Manuel Cardoso, subdiretor-geral do CICAD, a quem desde já saúde e passo desde já a palavra. Bom dia, Dr. Manuel Cardoso. Olá, bom dia, Lúcia, bom dia a todos. Permita-me, em primeiro lugar, dar os parabéns à moderadora e os bons dias, e depois aos conferencistas. Peço ao Vasco e à Ludmila que me desculpem por agradecer, em primeiro lugar, a participação dos nossos colegas externos ao CICAD, né? Muito obrigado por estarem connosco nesta conferência. E depois, ao Vasco e à Ludmila, não só por estarem, mas pelo trabalho que fizeram até aqui e que fez com que esta conferência possa acontecer. Este ano tem sido um ano complicado, absolutamente atípico, e por isso nós tivemos que nos reinventar e tivemos que perceber o que é que se passava em termos de pandemia, na pandemia e os consumos, ou os confinamentos e os consumos, perceber como é que nos movíamos, como é que aqueles que trabalham com estas populações se tinham que reorganizar. E a outra questão era esta de saber qual a influência ou em que medida é que o confinamento e a pandemia estão a afetar os consumos, quer de substâncias ilícitas, quer de álcool, quer, digamos, os comportamentos em relação ao jogo ou à utilização de ecrã. Nos estudos que fizeram, e o Vasco e a Ludmila apresentarão isso, apenas conseguimos ter alguma robustez de informação a propósito dos consumos de álcool e em relação ao jogo e à utilização da internet ou ecrã. Não conseguimos o mesmo valor de dados em relação ao consumo de substâncias ilícitas e, portanto, não conseguimos fazer o trabalho, ou não conseguiram fazer o trabalho a esse nível, mas de qualquer das maneiras achámos que era extremamente importante passar para todos vós e para a comunidade, toda a comunidade, os dados, a informação que estes estudos nos trazem para que possamos fazer uma reflexão sobre os mesmos e preparar a ação daquilo que temos de fazer a seguir. Esta é, aliás, uma das, digamos, dos objetivos, se quiserem, ou dos vetores estratégicos do CICAD no cumprimento da sua missão. É o gerir o conhecimento. Primeiro, fazer investimento na elaboração, na preparação, nos estudos, portanto, no adquirir conhecimento, depois partilhar esse conhecimento, promover a discussão e daí fazer com que a ação aconteça e, se for necessário, adaptar o que quer que seja em termos de intervenção, ela possa ser feita. Agradecer mais uma vez a todos por estarem cá, agradecer aos nossos preletores por esta disponibilidade. Espero que todos levem daqui novas ideias, novas mensagens e, por isso, façam favor de ser felizes, tenham uma ótima conferência. Doutora Alcina, a palavra é sua. Espero que tenha uma excelente conferência e uma excelente moderação. Bom dia a todos. Está sem microfone, Alcina. Agora acho que já está. Estava a começar por agradecer ao Dr. Manuel Cardoso as palavras. Sejam todos muito bem-vindos a esta videoconferência. Muito obrigada também aos conferencistas pela disponibilidade e por terem aceitado participar nesta videoconferência. Esta videoconferência tem um formato ligeiramente diferente das anteriores, para quem já é habitué, portanto temos um leque mais alargado de apresentações.
e, portanto, e por isso também vamos, em termos de formato, começar por apresentar todos os conteúdos que os proletores nos trazem e depois, no final, então, responder às questões que os participantes possam ter. Agradeço que o façam indicando o vosso nome e a instituição a que pertencem. Antes de passar a palavra aos conferencistas, gostaria apenas de referir que, tal como o Dr. Manuel Cardoso referiu, estas videoconferências têm o propósito de fazer chegar o conhecimento a quem dele precisa. Quem dele precisa para decidir, para intervir, para desenhar as melhores intervenções que se adequam às efetivas necessidades das pessoas, das famílias, das comunidades. Este em concreto, esta videoconferência em concreto tem como propósito, por um lado, dar a conhecer os resultados dos estudos realizados durante o período da pandemia, que, no fundo, caracterizam os comportamentos dos indivíduos no que respeita, neste caso, vamos apresentar, ao consumo de álcool e ao uso de internet e de videojogos. Vamos ter um enquadramento mais geral que nos vai ser dado com resultados de estudos que também foram realizados durante a pandemia sobre os comportamentos sociais, grosso modo. E, por fim, vamos procurar afunilar um pouco os conteúdos, digamos assim, com estudos realizados fora do período da pandemia, mas que relevantes para termos uma leitura integrada dos dados destes e dos estudos que efetivamente foram realizados pelo drinking e a utilização da internet por parte dos jovens. Portanto, vamos ter a caracterização de uma realidade atualizada aos dias de hoje, para que efetivamente as intervenções possam ser melhor desenhadas com base nas evidências e na evidência. Vamos desde já começar com a doutora Sónia Dias. A doutora Sónia Dias é professora da Escola Nacional de Saúde Pública, coordena o Centro de Investigação em Saúde Pública e desenvolve a sua atividade académica em temas relacionados com saúde comunitária, saúde de populações vulneráveis, onde se incluem as populações migrantes, promoção da saúde, prevenção da doença, saúde sexual e saúde e acesso e utilização dos serviços de saúde. Venho aqui apresentar o projeto Barómetro Covid-19, Opinião Social, e dar uma perspectiva abrangente sobre o impacto da pandemia nos comportamentos sociais e vai procurar fazer aqui e dar também conta do efeito direto ou indireto do consumo de álcool e uso de internet e videojogos. Vamos então ouvir a doutora Sónia Dias, se faz favor. Está sem câmara, espero que esteja por aí ainda. Muito bom dia, sim. Bom dia. Queria começar por agradecer vão a ver Temos a ver o primeiro slide e a seguir é mais pequenino o slide seguinte. Mas queria... muito bem, é isto, é melhor. Muito bom dia. Então queria começar por agradecer o convite para poder apresentar alguns dos dados do nosso trabalho do Barómetro Covid-19 Opinião Social e depois poder também partilhar uma discussão mais abrangente, mas neste sentido gostaria muito de agradecer então a oportunidade para estar presente hoje. O Barómetro Covid-19 Opinião Social partiu da ideia de que precisávamos não só de termos dados sobre prevalências, dinâmicas de infecção, mas também a perspectiva dos portugueses relativamente à forma como estavam, no fundo, a vivenciar toda a questão da pandemia. E o Barómetro Covid-19 Opinião Social surgiu ainda em março e, portanto, no momento em que iniciámos o confinamento. E são parte destes dados que vos vou
apresentar hoje. Portanto, o projeto tem assim como objetivo maior monitorizar então os efeitos da Covid-19, mas também a capacidade de percebermos um pouco a evolução destes indicadores na perspectiva dos cidadãos. Dos primeiros dados, como vocês vão ver, criámos um novo projeto que foi agora financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que nos vai permitir também identificar as vulnerabilidades sociais e em saúde resultantes da pandemia, e a ideia é que desta forma possamos ter uma maior proposta para estratégias, quer na mitigação da resposta dos próprios serviços de saúde e do SNS, mas também nas questões das desigualdades sociais e em saúde, mas também na própria reaproximação dos cidadãos aos cuidados. Este estudo é um estudo mais abrangente do que aquilo que eu vos vou apresentar hoje, portanto, para além de nós querermos produzir e disseminar evidência, estamos agora a construir um dashboard com dados de monitorização real para podermos ir tomando algumas, no fundo, a evidência que nos pode ajudar a tomar algumas decisões mais estratégicas e por isso vamos depois também com esses dados criar um painel de peritos multidisciplinar para que possamos traduzir esta evidência em práticas efetivas, quer, como eu tinha referido, de um acesso mais equitativo aos serviços de saúde, quer na área da literacia em saúde, procurando assim também reduzir algumas das desigualdades que já fomos encontrando. Depois, mais à laia de curiosidade, dizer também que nós temos já uma criação de uma rede com o Brasil e com outros países da América Latina para criar o barómetro de opinião social em outros países. Assim, e isto talvez seja uma parte que poderá interessar mais hoje para os dados que eu vos vou mostrar, nós temos então um inquérito de preenchimento online que é dirigido à população em geral e neste momento temos, desde o princípio do confinamento, mais de 180 mil respostas, estando neste momento em recolha de dados quinzenais. Temos algumas dimensões, nomeadamente medimos a adoção de medidas de prevenção e de proteção, a percepção de risco, a confiança na capacidade de resposta do SNS, o acesso aos serviços de saúde com diferentes dimensões, quer na área das consultas, urgência, mas também de cuidados preventivos, acesso à vacinação. Temos também dados relativos às questões da saúde mental e bem-estar e depois os dados relativos às questões associadas à medição das desigualdades sociais com toda a caracterização socioeconómica, mas também, por exemplo, da atividade profissional, etc. Passando agora já rapidamente, que o tempo é curto, para os resultados que nós tivemos, e eu escolhi porque são os dados que estão mais trabalhados, portanto, desde o princípio do confinamento até ao final de julho, e portanto estamos a apresentar, no fundo, resultados das 15 semanas de inquérito online, não estamos a apresentar os dados que estão agora, neste momento, a ser recolhidos, e uma das questões, como dizia, nós aqui não temos dados muito diretos sobre a temática que estamos hoje a referir, mas temos alguns indicadores que podem, de alguma maneira, serem determinantes, que mais direta ou indiretamente podem depois influenciar algumas respostas. Eu queria só confirmar que me estão a ouvir, recebi aqui uma mensagem. Sim, estamos a ouvir. Muito bem. Então, uma das perguntas que nós fizemos foi com que frequência se tinha sentido agitado, ansioso, em baixo ou triste. E, na verdade, temos aqui alguns dados preocupantes, até como foi mencionado no início desta apresentação, relativamente à saúde mental, em que cerca de 26% dos participantes revelaram-se sentir-se ansiosos ou agitados ou tristes quase todos os dias.
e, portanto, começa a ser, de facto, uma percentagem preocupante, 1 em 4 pessoas. Depois, é muito interessante, e isto pode nos dar alguns dados até mais para estratégias de intervenção, é que, de facto, todos estes dados eles não se distribuem de forma igual pela população. Há, de facto, grupos que estão em maior vulnerabilidade e neste indicador em específico nós encontramos que foram as mulheres, os jovens e os participantes com menor nível educacional, em conjugação também com os de menor rendimento mensal, que se situavam mais dentro destes grupos. Depois perguntámos também se por causa da Covid tinham nos últimos dias aumentado ou iniciado a toma de medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos. E tínhamos quase que cerca de 20% tinha iniciado a toma durante este período, 10% tinha aumentado a dosagem e os 70% não tinham alterado a forma como faziam dentro do grupo dos 1.300, cerca de 1.300 participantes que tinha referido sim a esta pergunta. Depois, de forma muito interessante também, e ao contrário daquilo que poderia ser expectável, mas eu acho que pode ser um dado relevante para esta temática, foram exatamente os mais jovens, entre os 16 e os 25 anos, que referiram mais ter iniciado a toma destes de ansiolíticos ou antidepressivos sem nunca ter tomado anteriormente, e as pessoas com menor rendimento. E era muito interessante também que eram exatamente estes que estavam associados depois àqueles que tinham reportado sentir-se mais ansiosos ou tristes quase todos os dias. Depois perguntámos ainda como é que se sentiam, e aqui nós vemos que há uma proporção de pessoas que de facto reporta mal-estar, nomeadamente sentir-se, como eu já tinha referido, agitado, mas também mais irritado ou mais triste, desanimado e a chorar mais, e as questões da dificuldade de adormecer e, portanto, as dificuldades do sono aqui a aparecer. Também é interessante ver que em todos eles são as mulheres quem se sente em pior situação relativamente a alguns indicadores de saúde mental. Depois perguntámos quais eram as estratégias para lidar com esta situação, e nós vemos que, de facto, o procurar ter algum contacto e manter as suas redes sociais foi uma estratégia positiva. A questão das rotinas também foi muito importante, e depois o ocupar o tempo livre, quer com coisas que lhes dava prazer, quer com questões mais ligadas à prática de exercício físico. Depois, em menor proporção, mas penso que de forma importante, e vai no sentido também daquilo que temos encontrado em outros estudos, há um grupo que reporta ter ingerido mais doces, gorduras ou comidas mais calóricas, e portanto isto associa-se, por exemplo, às questões mais do aumento de peso, etc. Mas também há aqui um grupo, cerca de 10%, que refere ter começado a fumar mais ou a consumir mais álcool. E também, mais uma vez, vemos que estes indicadores eles estão associados com alguns grupos que apresentam maior desigualdade social, e também os que apresentam maior dificuldade de lidar com estas questões do ponto de vista mais na saúde mental. Doutora Sónia, eu peço desculpa estar a interromper, mas temos mais 2 minutos só. Sim. Depois, muito rapidamente, nós vemos que, de facto, as questões da saúde mental, elas mudaram em termos de evolução, como era expectável, para uma melhor perspectiva depois do desconfinamento. Relativamente ao rendimento, nós vemos que há aqui 44% dos participantes que referem terem perdido rendimento, total ou parcial, e eu passava aqui para esta questão, é que de facto houve um agravamento das desigualdades, em que são os grupos
por exemplo, com menor rendimento, menos de 650%, 650 euros, que reporta que um em 4 pessoas perderam esse rendimento, ao contrário dos grupos que já tinham maior rendimento. E, portanto, há aqui, de facto, um agravamento das desigualdades sociais que já existia. Depois, as questões relacionadas com a forma como têm o desenvolvimento da sua atividade profissional, só aqui realçando que, ao contrário daquilo que nós poderíamos imaginar, o teletrabalho teve aqui algum impacto nas questões da saúde mental, ao contrário do que poderíamos imaginar, e cerca de quase 1 em 4 pessoas que já estavam em teletrabalho refere também ter-se sentido ansioso todos ou quase todos os dias e pode estar associado com a dificuldade que fomos ouvindo de conjugar as questões mais do trabalho e da vida familiar. Para terminar, portanto, nós vemos aqui alguns indicadores do impacto negativo da pandemia na saúde mental, que se pode refletir em alguma ligação com os comportamentos mais prejudiciais à saúde, consumo de álcool, toma de ansiolíticos, antidepressivos, etc. E isto ainda mais em grupos já socialmente mais vulneráveis. E, portanto, temos que monitorizar estas consequências a médio e longo prazo e a importância de respostas eficazes ao nível das estratégias que atuem nestes determinantes sociais e, por outro lado, na reaproximação aos serviços de saúde com possíveis respostas para minimizar este impacto. E queria agradecer então a atenção a esta apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sónia, muito rápida e muito clara nas suas questões. Vamos ver se vamos ter algum tempo para as discutir um pouco mais à frente. Eu passava desde já a palavra à doutora Ludmila Carapinha, psicóloga, colega qualificada na Divisão de Estatísticas e Investigação, fez parte da equipa de investigadores que desenvolveu os estudos em período de pandemia e vai apresentar comportamentos aditivos em tempos de pandemia Covid-19 sobre as questões do álcool. Ludmila, pedia-te se tivesse os possíveis por ultrapassar os 10 minutos. Obrigada. Ok, bom dia. Já estou a ver a apresentação? Já está visível? Já está visível. Já. Ok. Então, bom dia a todos. Eu vou começar por apresentar a metodologia de ambos os estudos, o que eu vou apresentar e o que o Vasco vai apresentar, porque a metodologia é a mesma. Depois vou-me focar nos dados relativos ao consumo de álcool. O Vasco apresenta então depois os dados relativos à utilização da internet e de videojogos. Isto não está a avançar, só um momentinho. Avançou agora o slide? Sim? Avançou, mas está no formato em que estamos a ver o slide e estamos a ver o slide seguinte também. Ok. Então, como é que... Não. Um acaso... Peço desculpa pela demora. Agora já estão a ver bem? Não. Não, estamos a ver na mesma. Talvez fazer stop sharing e voltar a entrar, não sei. Isto se calhar é porque eu tenho 2 ecrãs, não devo estar a ter os 2 ecrãs ligados. Vou experimentar parar, então. Está na mesma. Está na mesma. Tá.
E agora? Talvez esteja melhor. Tenta lá Talvez esteja avançar. melhor? Sim, está melhor, não está igual ao que é costume em termos da apresentação, mas penso que pode-se avançar. Pode? Ok. Tenta lá ver se muda o slide. Mudou? Mudou, Vocês estão a ver mudar? mudou. Pronto, Sim. ok. Pronto, agora vou acelerar então um bocadinho. Peço desculpa por esta demora. O objetivo do estudo era tentar ter alguns indicadores sobre alterações em determinados padrões de comportamentos aditivos e associá-las a determinadas condições. Aplicámos os inquéritos em simultâneo em plataformas online a que tivemos acesso a nível profissional e a nível pessoal. O questionário esteve online mais ou menos a partir de meio de abril, mais ou menos, portanto, um mês depois de uma boa parte das pessoas ter ido para casa em regime de confinamento, e esteve online até ao final do mês de maio. Obtivemos uma amostra de aproximadamente perto de 1000 indivíduos com consumos de álcool e também, relativamente ao questionário para a análise dos padrões de utilização da internet e videojogos, obtivemos cerca de 807 indivíduos. Ambos os questionários tinham um conjunto de dimensões semelhantes, uma dimensão referente a características sociodemográficas, tendo em consideração aspectos específicos relacionados com a pandemia e com o confinamento, como, por exemplo, o trabalho em casa ou fora de casa. Depois, uma outra grande dimensão diretamente relacionada com o isolamento, com a pandemia, incluindo um conjunto de variáveis que tínhamos identificado em estudos relativos a pandemias anteriores e a situações de catástrofe que estavam associadas ao bem-estar ou à ausência de bem-estar emocional. Portanto, no fundo, estes dois grandes blocos eram semelhantes entre os dois inquéritos e depois cada inquérito afunilou relativamente a determinados comportamentos aditivos. Neste caso que eu vou apresentar, afunilou relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas e, portanto, tivemos um conjunto de questões que pretendiam caracterizar o que era o consumo prévio e depois um conjunto de questões que pretendiam caracterizar o consumo de bebidas alcoólicas no contexto do confinamento. O nosso propósito era não apenas fazer esta caracterização, mas associá-la a estas variáveis que identifiquei e também relacionar com os motivos apresentados pelas próprias pessoas para a alteração nos seus padrões de consumo, seja no sentido do aumento do consumo ou da sua diminuição. Portanto, a nossa amostra era constituída principalmente por mulheres com formação a nível superior, há um conjunto de regiões mais representadas, cerca de metade tinham idade entre os 35 e os 54 anos, a maioria estava a trabalhar em casa. Um pequeno grupo referiu que a sua atividade no exterior implicava potencialmente o contacto com pessoas potencialmente infectadas e na maioria dos casos reportaram à data uma manutenção dos seus rendimentos. No que diz respeito às variáveis relacionadas com o isolamento, praticamente todas as pessoas que participaram neste inquérito estavam em situação de confinamento, saíam à rua, cerca de metade saía à rua mais do que um dia por semana, a outra metade menos. O contacto presencial era também para metade das pessoas num dia por semana ou menos e as restantes mais. O contacto era principalmente com as pessoas com quem coabitavam. Mais de metade considerava-se preocupado com a possibilidade de contrair Covid,
com o impacto do Covid, portanto, de todas as circunstâncias associadas à pandemia, nos seus rendimentos. Um pequeno grupo, numa escala de 1 a 5, identificou o seu ambiente como de algum conflito, o seu ambiente familiar como conflituoso, e colocámos também uma questão de apreciação do estado geral de stress no contexto do confinamento, em que cerca de 42% dos participantes referiram que tinham, portanto, uma escala de 1 a 7, mais do que 4 pontos. É interessante que vi aqui no estudo da doutora Sónia também que a escala é diferente, como é óbvio, mas cerca de 1/4 das pessoas referia que estava ansioso todos os dias ou quase todos os dias, o que está realmente de acordo com a literatura relativamente a pandemias anteriores, no que diz respeito ao impacto emocional deste tipo de circunstâncias. No que diz respeito ao consumo de bebidas alcoólicas, a nossa amostra era constituída principalmente por pessoas com um padrão de consumo esporádico, que bebiam 2, 3 vezes por mês ou menos ainda, e principalmente sem experiência de problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas. Especificamente no contexto do período de confinamento, na nossa amostra, realmente a maioria das pessoas manteve um consumo de bebidas alcoólicas de cariz mais esporádico, embora cerca de 1/4 referisse um consumo diário ou quase diário. Há realmente referência por cerca de 1/3 das pessoas a um consumo mais intensivo, consumo de vinhos numa determinada ocasião, mas muito esporadicamente. Quando bebiam principalmente até 1 dose por dia, e o principal tipo de bebida ingerida foi o vinho, que provavelmente está relacionado com as características da nossa amostra em termos de faixa etária, e seguido da cerveja. 7%, no entanto, referiu uma dimensão mais problemática e identificou problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas. Tendo em consideração um conjunto de variáveis relativas ao aumento ou diminuição do consumo de bebidas alcoólicas, verificamos que na nossa amostra cerca de 42% apontaram uma diminuição do consumo, 37% mantiveram o consumo de bebidas alcoólicas e 21% aumentaram o consumo. E é interessante que também no estudo da professora Sónia, penso que seria, eu vi no gráfico, né, cerca de 15% dos inquiridos referiram o aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Em termos de relação com aquelas dimensões que identificámos previamente, o que é que verificámos? Verificámos que as alterações no consumo, no que diz respeito às variáveis sociodemográficas, relacionavam-se principalmente com o fator idade. Isto é, era no grupo dos mais jovens, entre os 18 e os 24 anos, que era mais comum a diminuição do consumo de bebidas alcoólicas, por comparação com os mais velhos. E também aqui é interessante que no estudo da professora Sónia, me parece, do que entendi, que era na faixa dos 26 aos 45 anos que é referido mais o aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Verificamos também, por outro lado, que o aumento do consumo era mais comum em pessoas que já consumiam bebidas alcoólicas anteriormente e principalmente pessoas que já declaravam alguma experiência de problemas relacionados com este consumo de bebidas alcoólicas. E constatamos ainda, no que diz respeito à dimensão mais focada nas variáveis relacionadas com o isolamento, que era nas pessoas que faziam uma avaliação de um maior nível de stress, que era mais comum o aumento do consumo de bebidas alcoólicas,
o que de novo me parece também coerente com os dados apresentados pela professora Sónia. O que é que, relativamente aos... Estou a terminar. Só faltam 2 slides. Relativamente às pessoas que aumentaram o consumo de bebidas alcoólicas, nós colocámos um conjunto de questões sobre os motivos pelos quais tinham aumentado o consumo. O motivo mais referido por 40% das pessoas foi o de terem mais tempo livre de obrigações e responsabilidades, o que também vai ao encontro de alguns estudos que já sobre esta pandemia, que referem à ausência de uma estrutura, da estrutura externa do cotidiano, como um fator relacionado com o aumento do consumo. E depois destacam-se também os motivos relacionados com a gestão do humor, não é? Para relaxar e acalmar ou, por outro lado, para animar. O que vai na linha, no fundo, do tipo de evidência que mais tem sido publicada no que diz respeito ao aumento do consumo de bebidas alcoólicas no contexto desta pandemia, que tem que ver com a motivação da utilização do álcool como estratégia de coping. E, de novo, é interessante como me parece que está em linha com o que foi apresentado pela professora Sónia, no que diz respeito à utilização do álcool como estratégia de coping e também a utilização de medicação. E passando ao último slide, por outro lado, verificamos que os motivos mais mencionados para a diminuição do consumo de bebidas alcoólicas tinham a ver com não ter, são motivos mais relacionados com o contexto, não é, com a companhia, não ter a companhia das pessoas com quem costumavam beber, gostar de beber apenas fora de casa, sobretudo em contexto festivo. E aqui relembro que a diminuição está principalmente associada, não só, mas principalmente associada ao grupo dos mais jovens. É curioso que na literatura, pelo menos naquela que consultámos, há menos estudos relativos à diminuição do consumo de bebidas alcoólicas e ao impacto nos jovens, mas os estudos que identificámos mencionam sobretudo a dimensão a evidência de os jovens não terem diminuído tanto o consumo, mas por terem saído, mesmo em contexto de confinamento, o que poderá estar relacionado com diferentes modelos de confinamento, com o período de recolha de dados e também com a adesão ao confinamento, não é? Porque no nosso caso o inquérito foi aplicado precisamente naquela fase em que estávamos todos em casa e que havia no fundo uma maior adesão. Penso que porventura se fosse mais tarde os resultados já não seriam exatamente assim em termos de impacto do consumo. E é curioso também que também nesses estudos um dado interessante e que tem que ver com a relevância dos pares para o consumo de bebidas alcoólicas, tem que ver com estratégias alternativas que os jovens adotaram, tem que ver com a criação de eventos online em que o consumo de bebidas alcoólicas depois acontece por cada um em sua casa. E passo a palavra ao Vasco. Ok, Vasco, eu peço desculpa, não te apresentei no início. O Vasco Calado também é nosso colega aqui no CICAD, como já se percebeu, fez parte da equipa de investigadores que desenvolveu os estudos no período de pandemia. É licenciado e doutorado em antropologia e vai então apresentar-nos a componente do estudo relacionada com a internet e a utilização dos videojogos. Obrigada. E obrigada, Ludmila, foi muito esclarecedora a tua participação.
Vasco, tens a palavra. Pronto, obrigado. Como já foi referido, a metodologia é a mesma. A amostra no essencial é igual à do álcool. Em relação ao padrão de utilização da internet, é uma utilização antes da pandemia tendencialmente esporádica, com poucas horas diárias. Destaca-se o jogar com uma menor utilização da internet. Portanto, só 44% é que jogavam, e mesmo assim jogavam muito pouco tempo online. E uma pequena dimensão problemática. Portanto, apenas 1 em cada 10 na altura do questionário ou declararam que tinham tido problemas de descontrole ou de dependência da internet. Sendo que, mesmo assim, há a referir que 5% nunca tinham tido problemas e, no contexto da pandemia, declararam estes mesmos problemas. E também 3% que tinham tido anteriormente, mas na altura do questionário já não tinham. Portanto, há a considerar que o tempo, comparando o período de pré-pandemia com o contexto pandémico, aumentou o tempo passado online, sobretudo nas mais de 4 horas diárias. Este aumento verificou-se em todas as utilizações consideradas, sobretudo no trabalho, mas também nas aplicações de comunicação e nas redes sociais. Em outras questões, como o jogo, as compras, etc., o aumento foi muito menor. Por outro lado, diminuiu a utilização esporádica. Aqueles que diziam que utilizavam até 2 horas diárias passaram a ser muito menos. Vendo por tipo de utilização, vê-se que, à exceção do trabalho, onde aumentou um bocadinho mais do que se manteve, todas as outras utilizações mantiveram. De quem disse que manteve é o grupo maioritário. No entanto, verificando aqueles que aumentaram e aqueles que diminuíram, em todas as utilizações, são muito mais aqueles que aumentaram do que aqueles que diminuíram. O trabalho, curiosamente, é também aquele que mais aumentou, mas também aquele que mais diminuiu. Em relação aos benefícios e riscos, vê-se que os nossos respondentes tendem muito mais a valorizar os benefícios do que a dar importância aos riscos. Portanto, os que discordam que a internet trouxe benefícios são muito poucos e, dependendo da questão, variam entre os 4% e os 32%. E, portanto, o que se verifica é que a maioria concorda que a internet, durante o contexto pandémico, lhes trouxe benefícios, nomeadamente uma melhor informação, permitir um desempenho profissional, diminuir a solidão, melhorar a disposição, o humor e permitir também um maior equilíbrio emocional. Por outro lado, dentre os riscos, destaca-se claramente o contacto com fake news e, bem menos prevalente, depois uma ameaça à privacidade e roubo de dados, fraudes ou distorção. Outros riscos, como a difamação, o bullying, etc., praticamente não têm expressão, andam ali entre os 1% e 2%. Em relação aos problemas, aqui destaca-se claramente a questão do tempo online. Aqui 45% considerou que devia ter passado menos tempo online. E mesmo assim estamos a falar de uma população que não usava até aqui, não gastava muito tempo diário na internet. Mas tirando esta questão do tempo online, depois todas as outras, as dimensões problemáticas, como prejudicar a vida doméstica, familiar, este efeito de tolerância de sentir cada vez mais tempo, o rendimento profissional, o conflito, etc. Tudo isso tem relativamente percentagens reduzidas. E mais, portanto, a grande maioria discorda destas afirmações. Portanto, não só não consideram que foi prejudicado, como referem que não prejudicou as obrigações domésticas, a vida familiar, etc. E aqui quem discorda anda entre os 67% e os 86%, dependendo da questão. Aqui o que consideramos, perguntávamos também sobre
regras para controlar o tempo online, e o que verificámos foi que a grande maioria, portanto 70%, afirmaram que não adotaram regras por forma a limitar o tempo passado online. Por outro lado, os restantes 30% impuseram-se tais regras. E dentro destes 30%, 65% estabeleceram um limite de horas de utilização que tentaram não ultrapassar. Outras estratégias foram bem menos prevalentes, como evitar entrar em discussões online, evitar determinados sites, evitar determinados jogos, etc. Mas, portanto, vendo aqui estes 75% dentro dos 30%, o que constatamos é que, e vendo na questão anterior, apesar de 45% considerar que devia ter passado menos tempo online, apenas 19% estabeleceram um limite de horas que tentaram não ultrapassar durante o período de Covid. E dentro destes 30% que impuseram tais regras, 40% adotaram estratégias menos rígidas, 31% não alteraram os tipos de estratégias seguidas e 29% adotaram estratégias mais rígidas. Aqui, nós sabemos que o risco não pode ser avaliado apenas pelo tempo de utilização da internet, sabemos isso. No entanto, dada as características da população em causa e do facto de ter uma utilização da internet que declarava um pouco problemática, achámos que a única variável que podíamos aqui analisar e cruzar com as outras questões sociodemográficas e outras seria o tempo de utilização da internet. E, portanto, o que constatámos é que quem mais aumentou durante o contexto pandémico a utilização da internet foram os respondentes do sexo feminino, exceto para o jogo online, que foi o sexo masculino, portanto, os mais jovens, até aos 29 anos, quem não trabalhava exclusivamente fora de casa, quem não exercia atividade profissional, quem diminuiu ou ficou sem rendimentos, quem declarou maiores riscos de conflitos domésticos, maiores níveis de stress e quem teve ou passou a ter problemas de controle do tempo passado em frente a ecrãs e ou dependência. Portanto, vemos aqui, temos uma amostra, como já disse, que passava pouco tempo na internet e que não tinha grandes problemas. Aqui o impacto da pandemia da Covid-19 foi claramente o aumento do tempo online, sobretudo ao nível do trabalho e muito menos ao nível do jogo online. No contexto pandémico, há uma valorização dos benefícios e não tanto dos riscos e impactos negativos. A grande maioria não adotou estratégias para limitar o tempo online e os que fizeram tenderam a adotar regras menos rígidas. Mesmo assim, temos aqui indicadores preocupantes: a utilização intensiva, 5 horas ou mais, o contacto com fake news e aumento dos problemas de descontrole e a dependência. O perfil dos respondentes que mais aumentaram é o jovem adulto, o sexo feminino, que à data não exercia atividade profissional ou passou a trabalhar em casa e ter tido problemas de descontrole ou passou a ter. Há também uma forte associação entre o aumento da utilização da internet e uma dimensão de mal-estar causado ou acentuado pelo contexto pandémico, nomeadamente no que respeita à perda de rendimentos, conflito doméstico ou stress. Depois colocávamos também questões sobre os videojogos e sobre o controle parental. Aqui, como já estamos um bocadinho fora do tempo, se calhar não sei se vale a pena apresentar, mas remeto para o documento que temos na nossa página, onde discriminamos estas questões muito mais ao pormenor. Mas, portanto, posso só dizer que ao nível dos videojogos houve um aumento de tempo passado a jogar videojogos, se bem que não é muito relevante. Uma pequena parte dos jogadores alterou o tipo de jogos para aqueles mais relaxantes e também mais complexos e que são jogados online com outros jogadores. Aqui, esta é uma questão importante porque sabemos, até pela literatura, que os jogos considerados mais aditivos são precisamente aqueles de maior complexidade e que são jogados online ou em rede, com amigos, conhecidos ou até desconhecidos. Aqui temos uma dimensão problemática reduzida, ainda que 1/5 dos respondentes considera que devia passar menos tempo a jogar videojogos. Portanto, tal como na questão da internet, no caso dos videojogos,
a grande questão que os respondentes declaram é esse sentimento que estão a gastar mais tempo do que deviam. Aqui, o perfil dos jogadores que mais aumentaram é semelhante à internet, só muda aqui a questão do género. Em vez de ser os do sexo feminino, são os do sexo masculino. Depois, havia um bloco também de questões dirigida a pais com menores que utilizam a internet a seu cargo. 1 minuto, Vasco, está bem? Pronto, então aqui só para dizer que a grande maioria impunha limite e define regras e, por outro lado, aumentou também o controle parental, mas, ao mesmo tempo, permitia que os seus educandos passassem mais tempo online e a jogar videojogos. Os pais declaravam um grande nível de preocupação com o tempo que os filhos passam em frente ao ecrã e, ao mesmo tempo, diziam que este tempo em frente ao ecrã, por parte dos filhos, aumentou consideravelmente durante o contexto pandémico, incluindo uma percentagem que eu penso que é de 10% de pais que diziam que os filhos não jogavam antes do contexto pandémico e passaram a jogar videojogos. Depois, quem exercia maior controle parental eram os pais do sexo feminino e os pais mais jovens, até aos 40 anos, e eram também os do sexo feminino quem mostrava maior preocupação com o tempo que os filhos passavam em frente aos ecrãs. No entanto, comparando o período pré-Covid com o período Covid, quem mais aumentou este controle parental, o exercício de controle parental que os filhos passavam em frente ao ecrã, são os pais do sexo masculino. E vê-se que os pais que eles próprios, no contexto pandémico, passavam a jogar mais videojogos, adotavam uma atitude de maior tolerância e, portanto, permitiam que os filhos jogassem mais tempo do que aqueles que não aconteceu isso. Pronto, em síntese, podemos dizer que por força de um contexto de confinamento generalizado e de isolamento social, a pandemia da Covid-19 criou as condições para a afirmação da internet como espaço de trabalho, aprendizagem, comunicação e lazer. Tal reflete-se nos padrões de utilização e no aumento do tempo online, nomeadamente a trabalhar e a comunicar e de uma forma mais situada também em videojogos. A nossa conclusão é que, não obstante alguns sinais inquietantes, perante o contexto tão específico e desafiante, quando foi o período de Covid, a maioria tende a valorizar mais os benefícios da internet do que os seus riscos e consequências negativas. Da mesma forma, o jogo eletrónico é visto como pouco problemático, ainda que os pais demonstrem elevada preocupação com o tempo que os filhos passam em frente a ecrãs e com o que fazem online. Pronto, em nome da Ludmila de Vasco, da Catarina Guerreiro e da Alfa Lavado, termino e agradeço. Nós é que agradecemos, Vasco. Obrigada a todos que fazem parte da equipa e a quem esteve aqui a apresentar, Ludmila e Vasco. Passo agora a palavra à doutora Lídia Moutinho, enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria na Unidade de Comportamentos Aditivos e Novas Dependências do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. É professora na Escola Superior de Saúde de Ribeiro Santos. Doutorada em enfermagem, com a tese consumo de álcool, da experimentação ao consumo de risco. Vai trazer-nos dados de uma investigação que está a desenvolver sobre binge drinking em jovens, para uma leitura integrada e abrangente dos padrões de consumo nocivos e problemáticos, com eventuais pontos para a compreensão do impacto da pandemia no consumo de álcool a que acabámos de assistir. Muito obrigada, doutora Lídia Moutinho, por estar connosco. A palavra é sua. E terá de ligar o microfone. Está com o microfone desligado. Obrigada já pela oportunidade de participar e por partilhar o trabalho que venho a desenvolver nesta área. A primeira questão que eu vou colocar é se já são vezes a minha apresentação. Doutora Lídia, eu pedi-lhe só, por favor, que se afastasse um bocadinho do seu microfone, porque parece que está a fazer interferência, não sei se será exatamente isto. Está com muito... Está interferência. E desta forma, nós conseguimos... Diga.
É mais fácil a audição desta forma? Ouve-se muito mal, não se compreende bem. Eu não percebo se está muito próximo do microfone ou se tem a ver. Eu estava com fone e retirei, eu vou tentar voltar. Ok. Bom dia, novamente. Lúcia, não sei se tens alguma indicação mais precisa para ajudar a ter o Lídia Moutinho nesta situação. Se é melhor sair e voltar a entrar. Doutora Lídia, tem algum aparelho ao pé de si também ligado? Não, está tudo desligado. O telefone está sem som e o computador nem sequer sim tem. Não tenho outro dispositivo por onde possa falar. Okay. Há uma dificuldade aí a internet aí é boa? É o que eu consigo, é razoável. Então, vamos tentar agora que vai ficar um bocadinho melhor, não? Sim, está um pouco melhor depois de pôr os fones. Vamos então ver, talvez baixar um bocadinho o som possa fazer menos eco. Assim? Sim, vamos tentar então. Ok. Então vamos tentar. Eu penso que estou já em modo de apresentação. Está em modo de apresentação. Como comecei por dizer, agradeço a oportunidade de participar no facto de apresentar alguns trabalhos que eu tenho estado a desenvolver no âmbito do binge drinking nos jovens. De algumas décadas a esta parte tem-se verificado alguma alteração no padrão de consumos da população portuguesa, nomeadamente um consumo que anteriormente era essencialmente masculino integrado na dieta, com múltiplas infraestruturas públicas e o álcool sendo utilizado como um fator relacional. Estes padrões têm vindo a ser alterados por um consumo mais feminino, um consumo de fim de semana e em que o objetivo da redução das bebidas alcoólicas será o atingir a situação aguda e rápida em idades cada vez mais precoces. A minha curiosidade ligada a estes dados foi importante na orientação da minha tese, na investigação realizada durante a minha tese de doutoramento, em que um dos trabalhos que eu compunha foi um trabalho descritivo, quantitativo e transversal, em que a amostra foi constituída por 259 participantes do ensino regular e do ensino profissional do Conselho de Lisboa. Esta amostra era predominantemente do sexo feminino, com uma média de idade de 23,80. Os instrumentos que na altura foram utilizados para a recolha de dados foi o audit e a avaliação da questão do binge drinking foi com a pergunta 3 do audit. Na minha tese, e não tanto as conclusões a que chegamos era que 1/5 da amostra era abstinente e que cerca de 18% da amostra apresentava um score inferior ou igual a 3 no audit C, ou seja, sem riscos, um consumo sem riscos para a saúde. De qualquer forma, investigando que era de facto um grande objetivo a questão do binge drinking, percebemos que de todos os consumidores, cerca de 209, havia uma prática deste tipo de ingestão de bebidas alcoólicas em 12,92% da população. Continuando e tentando perceber as diferenças entre género, uma vez que já tinham sido referidas pela literatura, constatamos que 2,47% das participantes do género feminino apresentavam consumos de risco comparativamente com 6,3% dos participantes do género masculino, ou seja, confirmava que a tendência maior consumo no sexo feminino. Em relação ao binge drinking, esta tendência também foi confirmada, uma vez que 40,88% das participantes de binge drinking eram do sexo feminino e 34,2% do sexo masculino. Com a realização desta tese, concluiu-se que as idades mais precoces de experimentação iriam traduzir-se em padrões de consumo mais graves, que o uso repetido de bebidas alcoólicas fruto da interação entre os diferentes fatores da comunidade
da sociedade e pessoais contribuiu para que as bebidas alcoólicas passassem a ser apreciadas e incluídas nos hábitos de vida dos participantes. A evolução do consumo de bebidas alcoólicas não foi idêntica em todos os participantes e um dado bastante interessante e importante é que só havia o reconhecimento da incapacidade de controlar a ingestão de álcool, portanto, só quando existia o reconhecimento desta incapacidade é que alguns participantes colocavam na hipótese de alterar o padrão da ingestão de bebidas alcoólicas. Foi parte da tese, até que não era possível por discurso, mas claro que estas foram as conclusões mais relevantes. Bem, movida mesmo pelo interesse em investigar e percebendo que havia estas questões da inclusão da integração das bebidas alcoólicas nos hábitos de consumo e dos jovens, e que havia esta questão de que as idades de experimentação mais precoces iriam introduzir em padrões de consumos mais graves, iniciei em 2018, foi o ano da apresentação da tese, um outro trabalho, também titulado Jovens e Binge Drinking, que tinha como objetivo conhecer o padrão de consumo de bebidas alcoólicas, em particular a prática de binge drinking, em jovens que frequentavam a escolaridade obrigatória em Portugal. Um outro objetivo deste estudo, realizado, como disse, em 2018, era também analisar a relação entre o primeiro consumo de bebidas alcoólicas e o padrão de consumo de bebidas alcoólicas e binge drinking em particular. Portanto, foi realizado um estudo transversal, descritivo e quantitativo, desta vez uma amostra um bocadinho mais pequena, apenas 174 estudantes de duas escolas públicas do ensino regular e do ensino profissional do Conselho de Lisboa, sendo também, novamente, uma amostra predominantemente do sexo feminino, com uma média de idades mais baixa do que aquela que foi alvo de estudo na tese de doutoramento. Desta vez a média de idade seria de 15 anos. Foi utilizado o audit e também a questão 3 do audit para avaliar o binge drinking nos participantes. Este estudo mostrou-nos que em 90,2% da população havia uma baixa probabilidade de consumo excessivo de bebidas alcoólicas, que 55,15% consumiram bebidas alcoólicas no último ano e que havia uma prática de 23% de binge drinking. A idade de primeiro consumo de bebidas alcoólicas foi de 14 anos. Comparativamente aos dados que eu tinha da tese, a idade de experimentação mais precoce dava nos 13 anos. Portanto, temos aqui já um retardar, se bem que eu não posso fazer comparações de estudos que foram retirados em anos diferentes e em amostras diferentes, mas há aqui de facto já uma diferença na idade de experimentação das bebidas alcoólicas. Em relação, portanto, às diferenças entre sexos e o consumo de álcool, mostramos que não tínhamos diferenças estatisticamente significativas entre os participantes. Em relação ao ensino, ao tipo de ensino frequentado, que também foi uma das questões que na tese emergiu, foi diferenças nos participantes que frequentavam o ensino regular e os participantes que estudavam o ensino profissional, que frequentavam o ensino profissional. O que constatámos foi que no ensino regular os participantes apresentavam uma idade mais precoce do primeiro consumo, com diferenças estatisticamente significativas em relação ao ensino profissional. Por outro lado, ao analisarmos os estudantes do ensino profissional, constatamos que estes, apesar de terem uma idade mais tardia de início dos consumos, eram os que mais praticavam o binge drinking e os que apresentavam scores de audit mais elevados. Com este estudo, as conclusões a que chegamos é que entre os participantes com consumos com probabilidade de risco à saúde era de 9,8%, os praticantes de binge drinking com uma percentagem de 23%, o que nos mostra, o que nos indica a necessidade de aumentar a literacia sobre as consequências do consumo de álcool. Mais uma vez, aqui alertar para aquela questão que já tinha sido levantada na tese, só quando há consequências do consumo é que é aflorada a hipótese de se alterar este padrão. Portanto, esses 23% de binge drinking, com certeza ainda não estariam identificadas estas consequências e, portanto, este padrão estava enraizado na população.
A correlação positiva entre a idade de experimentação e a prática de binge-drinking alertam mais uma vez para a necessidade de atrasar a idade de experimentação ainda durante o ensino básico, uma vez que a média de idade dos participantes era de 15 anos. Notou-se também a necessidade de estratégias que impeçam a integração de álcool nos comportamentos de socialização dos jovens, pois, como atestam os resultados dos participantes, tanto do ensino regular como do ensino profissional, apesar do ensino, da experimentação ser mais tardia, este acaba por ser integrado. E, de facto, também ouvindo os trabalhos anteriores, parece-me que este é o grande desafio que temos pela frente, é a socialização dos jovens com o distanciamento físico que nos está a ser exigido e esta socialização dos jovens com o distanciamento físico e sem o consumo de bebidas alcoólicas, que me parece que é um problema que continua, pelo menos, a ser divulgado diariamente na comunicação social. Este estudo contribui também para o despertar e para a necessidade de se perceber melhor as características dos jovens em formação e para uma melhor caracterização dos praticantes de binge drinking. Portanto, termino a minha apresentação. Estou disponível para questões que sei que serão colocadas no fim da apresentação de todos os painéis. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos ao Dr. Lídia Moutinho pela sua apresentação e passava desde já a palavra à doutora Sofia Ferreira, assistente hospitalar de pediatria no Centro Hospitalar Universitário Cova da Aveira, é responsável pela consulta de medicina do adolescente. Assistente convidada da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Aveira Interior, vai apresentar-nos o estudo que desenvolveu sobre dependência da internet em jovens e que nos pode também, este estudo, ajudar a compreender melhor este fenómeno, bem como o impacto do confinamento nestes comportamentos e identificar fatores de risco e fatores de proteção. Muito obrigada, doutora Sofia Ferreira, tem a palavra. Então, bom dia a todos. Antes de mais, agradeço o convite para participar nesta iniciativa tão pertinente e hoje vou falar um pouco então sobre dependência da internet em adolescentes. E vou começar por fazer então uma pequena introdução, falar do estudo propriamente dito, o estudo que nós desenvolvemos e fazer então no final uma reflexão sobre o impacto que a pandemia pode ter tido nesta problemática. Como todos sabemos, é um facto que a internet faz parte das nossas vidas, sobretudo dos mais jovens, e que veio para ficar e tem inúmeras vantagens. Mas já desde os anos 90, que se iniciou a preocupação com possíveis consequências nefastas do uso excessivo da internet e esta é uma realidade nos nossos dias. Os adolescentes são particularmente vulneráveis à dependência da internet pela fase crítica do desenvolvimento em que se encontram, com maior impulsividade, menor autocontrole e uma grande necessidade de aceitação pelos pares, com uma grande sobreexposição a estas tecnologias e uma pressão social. E esta é uma ferramenta, na adolescência, uma ferramenta muito importante de entretenimento e de socialização. Alguns trabalhos foram desenvolvidos no nosso país, em jovens, e que nos mostram, vou falar assim brevemente, um projeto da WillKids Online mostra-nos que o uso excessivo da internet ocorre em 16% dos participantes e consequências nefastas relacionadas com o uso excessivo em 18% a 70%. Outro estudo realizado em estudantes entre os 15 e os 39 anos mostrou uma dependência da internet de 16%. Um estudo mais recente em estudantes do 7º e 8º ano de escolaridade mostrou uma dependência da internet em 19% e associada ao aumento do risco de perturbações do sono. E mais recentemente, um estudo realizado em estudantes portugueses com uma média de idades de 11 anos mostrou cerca de 4% de dependência de videojogos, estando 33% da amostra em risco. Relativamente ao controle parental, está reconhecida a sua importância, a importância da mediação parental no uso da internet, mas os resultados são algo contraditórios no que diz respeito ao efeito na dependência da internet. De qualquer forma, a evolução tecnológica a uma velocidade alucinante, a existência de dispositivos cada vez mais portáteis do uso individual são verdadeiros desafios ao controle parental. O estudo que nós realizamos, dependência da internet nos adolescentes da Cova da Aveira,
resultou de uma parceria entre o Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, do CISAD e da Universidade da Beira Interior e com a colaboração das escolas da região. Os objetivos foram avaliar a prevalência da dependência da internet, a sua associação com o controle parental e com outros fatores psicossociais e estado de saúde. Foi então um estudo transversal comunitário, realizado no final de 2017, em 7 escolas públicas locais, em alunos do 7º ao 12º ano, com idades compreendidas entre os 11 e os 18 anos. O questionário foi aplicado em papel, na presença de um professor na escola, e incluiu diversas variáveis. Eu vou falar só de algumas e vou incidir mais nos hábitos de sono, alguns fatores psicossociais e no controle parental, uma vez que estes nos apercebemos que são menos reportados na literatura nesta faixa etária. Para avaliar a dependência da internet, utilizamos o Internet Addiction Test, validado na língua portuguesa, e para avaliar o bem-estar psicológico, o Índice de Bem-Estar da Organização Mundial de Saúde. Obtivemos então 1916 respostas válidas, com 16,5% da nossa amostra com dependência da internet. Um ligeiro predomínio do sexo feminino, com uma idade média de 15 anos, e a maioria dos estudantes, 59%, estava no ensino secundário. E a maioria deles não tinha reprovado nenhum ano. 24% reportaram problemas de saúde, 41% distúrbios do sono e 22,3% obtiveram uma cotação correspondente a fraco bem-estar psicológico no Índice de Bem-Estar da Organização Mundial de Saúde. A maioria, 71%, pertenciam a uma família nuclear, 18% monoparental, e a maioria dos pais, tanto pais como mães, tinham o ensino básico ou secundário, uma minoria teria o ensino superior. E aqui temos um resumo dos fatores, das variáveis associadas à dependência da internet, com os resultados estatisticamente significativos. Então, tivemos uma maior percentagem de dependência da internet no sexo masculino, nos alunos que já tinham tido retenção escolar, pertencentes a famílias monoparentais, que dormiam um número de horas insuficiente, estavam online, ou seja, utilizavam a internet na cama até adormecer e que apresentavam um fraco bem-estar. Por outro lado, os alunos que dormiam melhor, isto estava associado a não ter dependência da internet. Analisando o controle parental, cerca de 51% dos que não tinham dependência da internet referia controle parental, versus 40% dos que apresentavam dependência da internet. Conseguimos ver que a maioria não, há um predomínio do controle do tempo versus o conteúdo visitado, mas de qualquer forma, qualquer tipo de controle parental foi associado a um menor risco de dependência da internet, com resultados estatisticamente significativos. O uso de internet às refeições ocorreu numa minoria, 6,6% dos adolescentes diziam utilizar a internet às refeições e diziam que 9,2% diziam que os familiares utilizavam a internet às refeições. De qualquer das formas, embora os números sejam, a percentagem seja pequena, isto está associado a um aumento do risco de dependência da internet em 3 vezes e 2 vezes, respectivamente. Portanto, a dependência da internet foi um problema significativo na nossa população, com uma prevalência comparável à descrita na literatura. Os adolescentes com retenção escolar, em famílias monoparentais, com fraco bem-estar, perturbação de sono e utilização da internet na hora de dormir ou às refeições, apresentavam maior percentagem de dependência da internet, podemos inferir o aumento do risco. Há, então, uma necessidade de intervenção comportamental nestas áreas, no sono, no uso de internet na hora de dormir e às refeições, e devemos ter uma atenção especial a adolescentes com sintomas de depressão. O controle parental associou-se a um menor risco de dependência da internet e, portanto, salienta-se a importância do comportamento das estratégias parentais na prevenção desta problemática e a importância do modelo parental, do exemplo parental. O papel dos profissionais de saúde na educação para a saúde digital e literacia digital é fundamental e necessitamos, obviamente, de mais estudos para clarificar o impacto destas estratégias. Claro que o estudo tem limitações, pelo seu caráter transversal, o viés inerente ao uso de questionários
e a comparação, às vezes, muitas vezes dificultada, com outros estudos na literatura, pela utilização de diferentes metodologias. Então, o que é que aconteceu na pandemia? Eu não trago dados do nosso grupo, mas vou tentar fazer aqui uma breve reflexão. Nós sabemos que houve um aumento, já sabemos pelos dados apresentados pelos palestrantes anteriores que houve um aumento da dependência da internet e vou falar um pouco sobre esse possível impacto. Claro que a tecnologia durante o confinamento teve inúmeras vantagens, que também já foram referidas, a nível de entretenimento, até a prática de exercício físico, manter a socialização tão importante para a saúde mental, o ensino à distância, o teletrabalho e o atendimento de profissionais de saúde. No entanto, houve efeitos psicossociais importantes em crianças e adolescentes resultantes da própria pandemia, aumento dos níveis de ansiedade, de depressão, agravamento de perturbações do neurodesenvolvimento e psiquiátricas prévias, o aumento do tempo de ecrã, aumento dos comportamentos autolesivos e da violência e também um aumento dos comportamentos aditivos de um modo geral. Já verificamos então que houve um aumento desta problemática e trago aqui, vou falar brevemente dos resultados de alguns estudos internacionais que vão de encontro aos resultados já apresentados previamente. Então este é um estudo espanhol que foi realizado foi um questionário realizado a pais com filhos com menos de 18 anos e verificou-se realmente um aumento significativo do tempo de ecrã durante a semana, durante o fim de semana, o aumento dos conflitos devido ao uso da tecnologia, mas também por outro lado os pais referem um aumento do conhecimento daquilo que os filhos fazem online e uma oportunidade de educação digital, portanto algumas vantagens. Um estudo na China que foi realizado em indivíduos com uma idade média de 28 anos, mostrou um aumento significativo dos níveis de dependência da internet, e um estudo em França, que foi realizado em indivíduos com idade igual ou superior a 16 anos, mostrou um aumento do tempo de ecrã, moderado em 49% e grave em 15%, referindo dificuldades sérias no controle, e este aumento foi associado à idade mais jovem, abaixo dos 30 anos, um fraco bem-estar e elevados níveis de stress. Portanto, tudo dados que vão de encontro também aos dados apresentados pelos palestrantes anteriores. Então, o que fazer perante esta problemática? Este é um consenso que foi publicado no sentido de prevenir o uso problemático da internet durante a pandemia. E, portanto, refere algumas dicas, nomeadamente um estilo de vida saudável, com rotinas, horários para as crianças e adolescentes, alimentação saudável, manter a prática de exercício físico, haver momentos de entretenimento em família, mas também permitir momentos a sós, estimular o autocontrole do tempo de ecrã. Sugerem a elaboração de um plano digital familiar, salientando a importância do exemplo parental, manter o uso de ferramentas analógicas, que também ainda existem e podem ser utilizadas, e procurar ajuda se necessário. Portanto, a internet é um excelente recurso a vários níveis, nomeadamente profissional, educativo e recreativo, e foi fundamental durante o confinamento. A atividade online aumentou, assim como a dependência da internet, e isto está associado com as características do próprio confinamento, não é? Está confinado em casa, não haver tantas alternativas de atividades, mas também com o agravamento do estado de saúde mental. E, portanto, é importante discutirmos estratégias integradas para a intervenção e prevenção nesta problemática. E terminei. Muito obrigada. E estou disponível para discutir. Certamente vamos ter alguma discussão e responder a questões. Muito obrigada, doutora Sofia Ferreira. O tempo que temos disponível também já não é o ideal. Vamos ver. Temos aqui uma questão colocada por Gracinda Anido, que eu penso que será dirigida aos colegas
do CICAD, em que diz que na vossa análise eventualmente decorrente dos trabalhos apresentados e ou da vossa experiência prévia, até que ponto estes dados ajudam a estabelecer com maior clareza diferenciação entre o uso da internet, videojogos, e o uso excessivo potencialmente aditivo. Depois coloca aqui uma outra questão que eu penso, que acabou de chegar também de Gracinda Amigo, que será para a doutora Sofia Ferreira e que coloca a questão sobre o controle versus mediação parental. Não especifica muito mais, mas deixa esta questão aqui. Se calhar começávamos, Ludmila, mais Vasco, não é? Se pudesses pegar na primeira questão. Precisas que eu repita? Não, eu tenho a dizer para não. Eu estou a ver aqui também. Ok, perfeito. Portanto, o que nós concluímos foi que, em comparação com o álcool, houve uma percentagem maior, e sendo a população e os respondentes relativamente semelhantes, em termos de características sociodemográficas, portanto, temos uma prevalência de declaração de problemas com álcool inferior à declaração de problemas com a internet. Portanto, isso é um dado relevante. Depois, concluímos que houve, durante a pandemia, mais 5% de respondentes a declarar que passou a ter problemas com a internet. E também com os videojogos. E, portanto, um dado que eu não apresentei, mas que posso dizer agora, que é as razões apresentadas para se ter verificado um aumento do tempo de jogo tem a ver com ajudar a passar o tempo e dispor de mais tempo livre de obrigações. Exatamente também o que aconteceu em certa medida com o álcool. Depois, concluímos também que há aqui um perfil que podemos considerar de risco relativamente à internet e, sobretudo, aos videojogos, que é a ser do sexo masculino, jovens, nomeadamente estudantes. Depois, para o aumento do jogo, está também relacionado com níveis de stress e de conflito doméstico. E, portanto, não sei se fui de encontro à questão colocada, mas é isto que tenho para dizer. Não sei se a Ludmila quer acrescentar mais alguma coisa. Ludmila, estás com o microfone desligado. Tens de ligar. Ok. Ok, já está. Bom, eu apenas, em termos de dados, não vou acrescentar nada, porque já os estiveste a apresentar. Eventualmente dizer que será interessante perceber até que ponto esta dimensão sentida como mais problemática se vai perpetuar depois da alteração destas condições que são circunstanciais, não é? Há um conjunto de fatores externos que a interação com variáveis individuais, como é lógico, proporcionaram o aumento do tempo passado na internet e o aumento do tempo passado em videojogos até um ponto em que é sentido como problemático. Alteradas estas circunstâncias, julgo que será útil percebermos até que ponto se vai manter esta dimensão mais problemática, não é? Porque nos ajuda a perceber o peso de fatores externos versus fatores individuais na percepção de problemas. E a doutora Sofia Ferreira, se calhar, também terá inputs interessantes a dar sobre este assunto. Então, em relação a este assunto,
se passando este período, se poderemos voltar aos níveis anteriores. Eu acho que provavelmente vai haver uma redução, isto é uma opinião, irá haver uma redução, mas a tendência também tem sido sempre crescente, embora se calhar talvez de uma forma mais lenta, e pelo menos em crianças e adolescentes verificou-se um pico neste gráfico de aumento progressivo, mas se virmos trabalhos prévios, o que vamos sentindo ao longo do tempo é que vai havendo sempre algum aumento do uso das novas tecnologias e de alguns padrões de dependência, tanto da internet no geral como de videojogos. Agora, acho que poderá haver uma diminuição, mas talvez não para os níveis considerados basais, porque a tendência também tem sido de aumento, embora mais lento. Em relação à questão sobre o controle versus mediação parental, nos estudos, na literatura, muitas vezes fala-se em controle e é medido de controle. Também é possível fazermos questões sobre a mediação parental, obviamente, mas quando eu falo de controle parental, isto engloba também a mediação. Se pensarmos que a mediação não é tão restritiva, tão impositiva e que promove mais o autocontrole, promove mais a discussão e partilha do que os filhos fazem online e promover então a autorregulação do próprio adolescente, será o ideal. Mas muitas vezes é mesmo necessário impor regras, impor limites, e aí falamos mais em controle. E penso que também não é descabido e não acho que seja que tenha consequências negativas o controle quando é necessário. Estamos a falar de jovens que também têm alguma dificuldade neste autocontrole e os pais ou os cuidadores têm que auxiliar neste sentido. Desculpe, continua. Era só uma última reflexão sobre isto, porque todos sabemos que um estilo demasiado permissivo ou um estilo muito autoritário de parentalidade não vão ser eficazes, não é? Temos que encontrar aqui um equilíbrio. Portanto, algum controle é importante e também depende da idade do adolescente e da criança, obviamente. Estava aqui sobre a tolerância. Queria só acrescentar uma coisa ao final, voltando um bocadinho atrás, que me parece também importante deixar claro. É que nós estamos aqui a lidar com uma população, ou com uma amostra, que não declarava muitos problemas e que declarava um uso esporádico e não problemático. Mas mesmo assim, vimos que neste contexto especial, portanto, o contexto pandémico, se verificou um aumento do tempo e aqui um agravamento, ainda que reduzido, do nível problemático. Portanto, a questão que podemos colocar aqui é, se isto aconteceu com estes respondentes, provavelmente com outros, nomeadamente jovens, universitários, com mais tempo, etc., poderá ter acontecido uma coisa com uma magnitude maior. E, portanto, temos que pensar também que o tempo de utilização não é tudo, portanto, se calhar não é sequer o mais importante. O uso excessivo não pode ser avaliado apenas pelo número de horas diárias, há outras questões, mas aqui vemos também que houve uma associação entre o aumento do tempo e de outros problemas associados a um mal-estar, seja ao stress, ao conflito doméstico, etc. Portanto, se calhar leva-nos aqui a pensar que determinada população está mais em risco nas circunstâncias, que há determinadas circunstâncias, como seja o conflito doméstico, o stress, sentirem que há mais tempo livre para ocupar, eventualmente não ter rotinas, etc., os torna numa situação de maior risco. Portanto, não sei se isto ajuda. Ok, obrigada. Tenho só aqui, se calhar, colocámos mais só esta questão da Ana Ávila, em que a pergunta se existe algum manual de apoio dirigido aos jovens, às escolas ou aos pais que recomendem na área da ciberdependência. Existe muito material de apoio. Em português,
temos algumas recomendações e a Sociedade Portuguesa de Pediatria tem uma secção na sua página na internet dirigida aos pais e dá algumas dicas sobre parentalidade no geral e fala um pouco sobre isto. Sobre dependência propriamente dita, a Sociedade Portuguesa de Pediatria não tem documentos. Existem documentos internacionais, não sei se certificado, que dirigido aos jovens, eu em português, assim de repente não estou a lembrar. Existem várias recomendações internacionais que nós adotamos em Portugal. E depois posso enviar as referências. O que nós utilizamos mais são as recomendações da Academia Americana de Pediatria em relação ao tempo de ecrã e ao tipo de mediação e de controle que deve ser efetuado. Obrigada. Eu remetiria também para a obra e para os trabalhos que têm sido feitos pela professora Ivone Patrão, do ISPA, que tem feito muito trabalho nesta área, tem várias publicações e algumas delas feitas nas escolas e também com pais, junto de municípios, etc., e que têm, eu penso que algum material de apoio e algumas orientações, guidelines, etc. Portanto, eu remetiria para aí, e já agora também para um trabalho que o CICAD publicou há pouco tempo, na área do jogo, internet e outros comportamentos aditivos sem substância, também com o professor Ivone Patrão, com o Pedro Hubert, com o João Faria e Pedro Rodrigues, e em que eles fizeram umas colaborações com capítulos e em que há algumas deste material e em que dão a sua opinião. Para além desta obra que o Vasco está a referir e que está no site, disponível no site do CICAD, o CICAD também tem protegido orientações técnico-normativas para a intervenção, portanto mais direcionadas para os profissionais, não especificamente das questões da ciberdependência, mas dos problemas ligados ao jogo e que estão também no nosso site e podem ser evidentemente consultados. A nossa colega aqui, Gracinda Amido, está também a referir aqui que há vários, que na página da Ordem dos Psicólogos também existem documentos e sobre esta matéria, e refere aqui que também há vários gabinetes de psicologia do ensino superior que produzem materiais para jovens e para pais. E eu penso que mais questões, eu própria queria mais questões aqui a colocar, mas já passámos 10 minutos do nosso tempo para terminar esta videoconferência. Inicialmente não começámos também à hora, daí também ter dado aqui esta tolerância. Eu agradeço a todos os palestrantes e a todos os participantes que estiveram connosco. Agradeço, penso que esta videoconferência vai ficar igualmente disponível no nosso site, no site do CICAD, portanto pode ser revisitada e podem, caso surjam questões relacionadas com os estudos do CICAD, que estes também estão publicados na nossa página, podem-nos colocar questões diretamente à Lúcia Dias, ou à minha própria, ou à área da formação. Se houver alguma questão específica sobre os conteúdos que aqui foram apresentados com as colegas externas ao CICAD, nós também faremos aqui de mediadores e falaremos chegar até aos palestrantes que podem prestar os esclarecimentos que forem necessários. Mas para já dava por terminada esta videoconferência, agradecia mais uma vez a todos, passava aqui a palavra para o Lúcia Dias para encerrar aqui os trabalhos. Obrigada. Em nome do CICAD agradeço a todos os conferencistas, assim como à doutora Alcina Ló por este excelente momento de disseminação de experiências inovadoras de informação e conhecimento. Assistiram a esta videoconferência 125 participantes. Agradecemos a todos a vossa participação e interesse. A doutora Alcina já
Portanto, já referiu que, portanto, esta videoconferência está a ser gravada e ficará disponível nas plataformas digitais do CICAD. Anuncio já a próxima videoconferência, que irá realizar-se no dia 23 de outubro e terá como tema Chemsex, estratégias de intervenção em Lisboa, e desde já estão todos convidados a estar connosco no dia 23. Muito obrigada a todos e até breve. Obrigada, Lúcia.